vou abordar agora um dos pontos mais importantes do nosso curso. Como você faz para elaborar D1 e D2 na sua redação para o Enem? Às vezes eu pergunto isso para alguns alunos que começam aqui comigo e eles tentam me explicar, mas eu percebo que há uma confusão, há uma dificuldade, porque falta uma técnica. E eu desenvolvi uma técnica para isso, o que é muito importante, porque o seu D1 e o seu D2 vão guiar todo o restante do seu texto. Porque a partir do D1 você desenvolve o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a partir do D2 você desenvolve o segundo parágrafo de desenvolvimento, e inclusive na hora de você apresentar a proposta de intervenção, você vai apresentar a proposta de intervenção nos problemas que você apresentou no D1 e no D2. Ou apenas no D2, por exemplo. Às vezes é possível que o D1 seja uma abordagem positiva, como nós vimos aqui no tema do Enem deste ano, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, em que você pode abordar algumas perspectivas positivas, porque muitos idosos no Brasil estão usufruindo de melhorias significativas, porém essas melhorias vão para quem tem mais dinheiro, quem tem melhor poder aquisitivo, tá bom? Então vamos ver essas técnicas, como é que elas funcionam? Gente, primeira coisa é isso aqui, ó. Observem esse artigo 227. Essa técnica que eu desenvolvi, ela surgiu da minha observação nos estudos sobre direito constitucional. Além das letras que eu estudei em Juiz de Fora, eu vim para Viçosa, ingressei no curso de Direito, me formei em 2004 e a minha vida dentro da universidade foi apenas ler, ler e ler. Ler códigos, ler teorias acerca de direito de tudo quanto é tipo. E chamou a minha atenção um dia, dentro da Constituição, isso aqui, ó. Lendo o artigo 227 da Constituição, apareceu lá: é dever da família, vou aumentar aqui para vocês. É dever da família, dever da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, antes de tudo, direito à vida, alimentação, saúde, educação, lazer, cultura, dignidade, convivência familiar e comunitária, além de ser dever também da família, sociedade e do Estado, colocar os jovens, as crianças e os adolescentes a salvo, protegidos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Porém, a sociedade, ela é frequentemente omissa. Ela é frequentemente negligente. O que é ser negligente? Ser negligente é ter a postura de deixar para lá, de não fazer, de não se envolver porque é um problema do outro. Alguém vai resolver. Então, o Estado, a sociedade e a família são responsáveis diretos pelos problemas que acontecem com crianças, adolescentes e jovens. Isso equivale a dizer que, se o problema está existindo, por exemplo, exploração sexual de crianças, de adolescentes, está falhando onde? Está falhando na família, primeiro nível. Mas a família já se desestruturou. Bom, agora são políticas públicas do Estado. O Estado, ele tem o dever de resolver isso, por força da própria lei. E a sociedade? A sociedade, ela não é obrigada a pegar uma criança, por exemplo, ninguém da sociedade que esteja na rua e levar para sua casa. Mas se a criança estiver numa situação de perigo, de vulnerabilidade, o jovem, o adolescente, todos nós temos responsabilidade. Se nós não fizermos nada diante da situação, nós estamos nos omitindo.
a socorrer. Isso é omissão de socorro. Um jovem numa situação delicada, perigosa. Então, a própria lei nos dá essa responsabilidade. Olha que interessante. Então, família, sociedade, Estado têm responsabilidades. Vocês vão perceber que todos os temas que caíram no Enem até hoje, dá para usar isso aqui. Querem ver? Democratização do acesso ao cinema. Por que muitas pessoas não conseguem acessar o cinema, apesar de a lei garantir acesso à cultura a todos, que é um direito? Porque o Estado falha nas suas políticas públicas de democratização, ao acesso à cultura, notadamente o cinema, e a sociedade se omite diante do problema, ou seja, não se organiza para resolver o problema. E a sociedade pode se organizar, ainda mais no mundo de hoje em que as redes sociais permitem que as pessoas se conectem em todas as partes do Brasil, formando um grupo coeso, forte, para exigir dos poderes públicos as mudanças que ela, a sociedade, quer que aconteçam. Olha que interessante. Então, o Estado falha nas suas políticas públicas, a sociedade falha na sua omissão ou no seu preconceito em relação a certos grupos, e a família falha. Agora, é claro que nós não vamos falar que a família é responsável pela questão ambiental, aí fica por conta só da sociedade e do Estado mesmo. Isso está lá no artigo 225 da Constituição, que diz o seguinte: é dever da sociedade. Oh, desculpe. Lá no artigo 225 está escrito assim: o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, tem a proteção da coletividade e do poder público. Coletividade, sociedade, poder público e Estado. É tudo muito lógico. Se nós pegarmos o Estatuto do Idoso e lermos alguns dos seus artigos, nós vamos encontrar um artigo que fala o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso com absoluta prioridade o direito à vida, alimento, igualzinho o que está escrito no artigo 227 da Constituição para crianças e adolescentes. Porque os idosos também são muito vulneráveis. Então a proteção para eles é bem rigorosa, é bem forte. Entenderam? Então, vejam. Coloquei aqui. Voltar. Técnicas para a elaboração de D1 e D2. Muito importante, porque D1 e D2 vão determinar tudo que vai acontecer na sua redação depois da introdução. Observem o que é D1 e D2. Deixa eu dar um exemplo. Isso aqui é redação nota 1000 do manual. Veja bem. O tema é este, olha, desafios para o enfrentamento da falta de valorização da herança africana no Brasil. Esse era o tema. E aí a pessoa desenvolveu e disse o seguinte: a sociedade contemporânea se limita a invisibilizar tradições afro-brasileiras em razão do legado histórico e do silêncio midiático. Legado histórico está aqui, ó. É a mesma que herança histórica. E silêncio midiático está aqui, ó. Silêncio da mídia. Você coloca D1 e D2 ali em cima e depois você desenvolve cada um deles em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Então, a minha técnica família, sociedade e Estado é muito boa para você apresentar os problemas em consequência dos quais crianças,